Abra sua Bíblia junto comigo. Segundo livro, ou melhor, primeiro livro de Reis, capítulo 17. Glória a Deus. Quem manuseou bastante a Bíblia durante esse isolamento social, tá bom, tem alguns que parece que estão com o dedo meio amarrado. As folhas da Bíblia estão meio colado. Tem certos livros da Bíblia que pode ser que nem venha na igreja. Agora, você quer ver pessoas que estão boas mesmo assim, com certeza, no livro de Apocalipse, nas revelações, na volta de Jesus, estão afiados, que estão doidos assim. Será que Jesus vai vir agora? Será que está na hora do arrebatamento? Mas o Senhor diz assim, ó, é lícito que todas essas coisas venham, mas ainda não é o fim. Mas que está perto, está. E nem por isso que você vai relaxar, você vai ter que melhorar mais a sua vida. Porque o Senhor Jesus está prestes a vir. Diz assim a palavra do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 1 a seguir, diz assim: Então Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nesses anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Depois veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo: Retira daqui e vai para a banda do oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a oriente do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar junto ao ribeiro de Querite, que está no oriente do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde. E ele bebia do ribeiro. Mas decorrido alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Veio então a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Serepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que ordenei a uma mulher viúva que ali te sustente. Levantou-se, pois, e foi para Serepta. Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço, num vaso um pouco de água para eu beber. Quando ela ia buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me também um bocado de pão contigo. Ela, porém, respondeu: Vive o Senhor teu Deus, que não tenho nem um bolo, senão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Eis que estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de comamos e morramos. Ao que lhe disse Elias: Não temas, vai, faz como dissesse. Porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeram ele e ela e a sua casa durante muitos dias. Da vasilha a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Amém, amados? Glória a Deus. Permaneça com a sua Bíblia aberta em nome de Jesus. Amado, nós estamos aí com 60, 70 dias aí de uma crise, de uma pandemia com esse Covid-19. E junto com esse vírus, está junto com esse vírus vindo uma crise econômica. E essa crise econômica, se não é a mão de Deus, ela pode ser pior do que o vírus. O vírus vai matando fisicamente, e daí faltando emprego, pessoas vão entrar em depressão, famílias vão ser destruídas, pessoas vão morrer de fome, pessoas vão ter mais assalto, vão fazer um monte de coisa. Então a situação se torna pior se nós pensarmos dessa forma. Mas assim mesmo não é uma crise tão prolongada assim aos olhos como nós estamos vendo, porque Deus pode colocar suas mãos. Os economistas podem dizer que isso vai durar para o final do ano, até o próximo ano, mas nós olhamos
na mão de Deus, da noite para o dia, Deus pode abrir as portas e as coisas podem estar mudando. Mas olhando para a Bíblia, no mesmo livro de Reis, no segundo livro dos Reis, no capítulo 26, versículo 24 a 29, nos mostra uma crise terrível. Amado, aprenda uma coisa que eu quero dizer para vocês: a maior parte das crises que acontecem nas nações, a causa principal é pecado. A causa principal é o afastamento da presença do Senhor, do próprio povo que se diz povo de Deus. Quando a Bíblia diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus pecados, Deus ouvirá do céu, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Ele está dizendo para o seu povo, o povo que conhece a Ele, porque se afastaram dele. Maior parte das pessoas, amado, não entende que esse momento de crise, as primeiras pessoas que Deus está falando é com o seu povo, com a sua igreja, porque a sua igreja tem se afastado do verdadeiro propósito da igreja aqui na face da terra. Tem falado com os demais, mas primeiramente conosco, porque se está acontecendo alguma coisa, nós também temos falhado, nós também temos buscado o Senhor, não pela sua essência, não pelo aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele está fazendo. Nós vemos as pessoas hoje, eles convidam as pessoas para receber a bênção e não para ouvir a palavra. O Senhor Jesus, você em maneira nenhuma, Ele entrava e anunciava que Ele estaria curando e Ele estaria fazendo sinais e maravilhas. Ele anunciava o Evangelho, as boas novas. É a palavra do Senhor que salva, que liberta as pessoas. E nessa época aqui, quem reinava nessa época era o filho de Acabe, Acasias, o mesmo que perseguiu Elias, o mesmo que morreu ali no leito da sua cama. Ou seja, a crise se agravou tanto, que a situação deles, a fome era tanto, que eles compravam uma cabeça de jumento e pagavam com 2,5 kg de prata. Naquela época a prata não tinha tanto valor como tem hoje. Se fosse hoje, calcula se dava R$2.500 pagar hoje na cabeça de um jumento. Era a alimentação que eles tinham para o momento. Para salgar, eles usavam o próprio esterco, para usar como sal, ali naquele momento, esterco de pombas, de passarinhos, para que possa ter um sabor àquela carne. Olha bem, se agravou muito mais ainda a situação, aonde uma mãe, ele viu o rei, chamou o rei e disse: rei, atenda a minha situação, rei, o que eu posso fazer? Olha, eu combinei com a minha amiga, que nós temos filhos da mesma idade, crianças pequenas. E eu combinei o seguinte, que nós comeríamos o meu filho, e depois que nós comesse toda a carne dele, e acabasse, nós comeríamos o filho dela. E ela não quer dar o filho para nós matarmos e comermos. Isso está escrito na Bíblia, amado. Nós não chegamos a esse ponto. E as pessoas já estão assustadas. Mas eu trago uma boa notícia para você. E nós nunca chegaremos a esse ponto, porque o dia que chegar nós estaremos com o Senhor nas mansões celestiais. Porque o Senhor prometeu de nos buscar. Por isso que eu digo, amado, a obediência à palavra do Senhor, amado, importa mais obedecer a Deus do que os homens. Quando Deus dá uma ordem, voltamos para casa, vamos cultuar, é para todos estarmos juntos, cultuando, unidos, clamando. Não é agora para ficar nas suas casas, dentro das restrições, sem quebrar lei, mas estarmos na presença do Senhor. Não é uma assustadora notícia, porque nós não tememos má notícia. Não é um frio, não é nada que vai impedir você de estar na casa do Senhor. Melhor é estar na casa do Senhor do que se afastar da presença do Senhor e ir para o inferno. Porque quando você deixa de se alimentar, você se torna fraco. Quando deixa de ouvir, deixa de orar, deixa de jejuar, você se torna fraco, você se torna uma presa fácil para o inimigo. E aí você pode fazer a vontade da carne, não a vontade de Deus. Amado, Elias viveu tempos de crises. Elias começou o seu ministério dentro do palácio, mas enfrentou, se posicionou, e ele traz algumas lições para nós, diante desse texto, desse que nós lemos e dentro do ministério de Elias, que nós queremos intitular nessa noite: lições de Deus em tempo de crise. Lições de Deus em tempo de crise. O que você tem aprendido? Você tem tirado alguma lição desses dias que você está vivendo?
Se você não tirou, ainda há tempo de você tirar, porque deveria ter tirado algumas lições. Crise é a pauta do dia. Levanta de manhã, você já começa a ouvir sobre crise. Crise disso, crise daquilo. E tem crises que as pessoas não estão vendo, que a mídia não está anunciando. Amado, há uma crise nesse momento, sabe aonde está uma crise? Dentro do lar, dentro das famílias, dentro do casamento. Pessoas que não tinham tempo de convivência, estão convivendo mais, ficando mais tempo junto, estão brigando demais, estão vendo com incompatibilidade de gênero, estão ficando nervosos, estressados, porque isso está dando separação, está dando depressão. Então há uma crise que a mídia não está mostrando, mas está acontecendo. Há uma crise maior na depressão. Isso que nós estamos percebendo. E o que nós não percebemos. E por trás disso, o que o inimigo está tramando, amado? O que o inimigo está tramando no momento desse para impedir a igreja de anunciar o evangelho de Cristo? Se vocês têm percebido, amado, que durante todas as devocionais que temos falado nesses dias, a própria revista Escola Dominical, o assunto é ser cheio do Espírito Santo de Deus, dar lugar ao Espírito Santo de Deus, porque uma pessoa, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ele enfrenta a crise de cabeça erguida, ele não dá lugar ao inimigo, ele vai ser mais do que vencedor, porque o Espírito Santo enche, aquece a vida espiritual dele, e ele está mais forte do que nunca diante de todas as crises. Elias trabalhou e viveu em um tempo de crise, amado. 3 anos e 6 meses sem chuva. Por quê? Se você voltar atrás, mesmo Acabe, que reinou por muitos anos, a crise espiritual que eles viveram foi terrível. Jezabel trouxe o culto a Baal, Asterote, tinha 450 profetas que ela trouxe para aquele momento. Afastaram-se de Deus, mataram pessoas que serviam a Deus, perseguiram os profetas, fizeram de tudo para acabar ao culto ao Deus vivo. Então a crise espiritual estava reinando ali, e com a crise espiritual vem todas as consequências, amado. Aí você entende por que eu sempre digo que o termômetro da tua vida de sucesso se chama espiritual. Se a tua vida espiritual está boa, todas as outras áreas vão estar bem. Portanto, seja firme, constante, sempre atento à palavra do Senhor, servindo ao nosso Deus. E isso não tem idade, amado, não tem idade. Quero aqui citar um nome, não gosto de estar citando muitos nomes, mas pela idade, ontem teve um trabalho com jovens aqui, a Manu estava ontem aqui, firme. Hoje de manhã, na escola dominical, estava aqui também, de jovens. Então eu vejo assim, ninguém conhece o coração das pessoas, mas o desejo de cada um de servir, o desejo de estar na presença do Senhor, o desejo de crescer mais, como Daniel, como Sadraque, como Mesaque, como Abednego. Eu preciso não me contaminar com esse mundo. Seria assim, eu preciso nessa época que nós estamos vivendo não ser influenciado pela mídia, não ser influenciado pela a influência da sociedade, pela fala da sociedade. Mas eu tenho um Deus que é acima de todas as coisas, e eu tenho uma vida separada para com Ele, porque eu sou santo na presença do Senhor. Então toda essa crise que Elias viveu foi causada. Se você analisar, acontece uma crise financeira na tua vida, uma crise espiritual, uma crise familiar. Você olhar para trás, você vai achar uma causa, e a causa está em você mesmo. Aonde você vacilou, aonde você deixou de fazer uma coisa, de dar prosseguimento a outra coisa. O erro está ali. Mas hoje as pessoas começam a culpar Deus. Como nesse momento, aonde essa mãe queria que o rei resolvesse, desse ordem para aquela mãe, desse o filho. Sabe quem que o rei culpou? A culpa do profeta Eliseu.
A culpa é de Eliseu. E mandou lá homens lá. Tem que sempre achar um culpado. Agora eu quero dizer uma coisa para você. De Deus não vem coisas más. Se um dia alguém falar para você, Deus te castiga, Deus não. Você vai colher os frutos que você semeou. Mas de Deus não vem coisas más. Deus é totalmente bom e justo. E Elias, nesses 3 anos e 6 meses que não choveu, ele permaneceu firme na presença do Senhor, como homem de Deus, como profeta do Senhor. O pecado, amado, ele sempre vai trazer juízo à nação. Nunca se viu tanta gente, tanta coisa acontecendo. É interessante, né, amados? Desfilar no carnaval, um Jesus gay não ofende a sociedade. Uma Maria, mãe de Jesus, prostituta na rua, também não ofende a sociedade. Colocar crucifixos em órgãos genitais não ofende a sociedade. Mas dizer certas palavras ou alguma coisa assim ofende a sociedade. Incrível isso, né? Pregar a palavra ofende a sociedade. Falar de Jesus ofende a sociedade. Nunca um tempo de crise, o melhor terreno para semear a palavra é agora. Pregue, sem medo. Sem medo. Abra a boca e fale mesmo. Amados, eu olhando para mim, eu dizia assim, olha que eu acho que hoje eu não prego tanto assim ao público fora como logo que eu me converti. Eu lembro de uma situação, vindo de Arapongas para Cruzeiro do Oeste, num ônibus final de ano, para casa do meu sogro, lotado o ônibus, e eu em pé. Eu comecei a pregar a palavra de Deus dentro daquele ônibus, a ponto de pessoas estar falando, a ponto de alguém se levantar e apanhar, não sei o que, e eu pregava. Eu pensei comigo, eu preciso fazer mais vezes, mesmo que as pessoas chamam você de louco, mas você ir para a rua e pregar, chegar em determinado lugar e abrir a boca e falar. Nós temos condições, com aparelhagem, botar um som e falar. Mas às vezes nós nos acovardamos até mesmo no local de trabalho. Nos acovardamos num local onde tem várias pessoas. Numa reunião de família nós acovardamos de falar, porque achamos que vamos ofender as pessoas. Ofender se você não souber falar, mas se você falar com amor, dizendo que Jesus ama e quer salvar a vida dessa pessoa, ninguém vai ofender. E se ofender também, dá glória a Deus, porque os discípulos, quando eles apanharam, levaram uns tapas ali, uns açoites, saíram ali alegre, porque apanharam por amor de estar anunciando a palavra do Senhor. Imagine daqui a um tempo você contar para os seus filhos, para o seu neto, dizer assim, olha, um dia o vô, o pai, apanhou porque pregou a palavra de Deus um certo dia. É verdade, aconteceu isso. Você tem história para contar. E muitos que morreram por amor ao Evangelho. Elias só viveu em tempo de crise porque era homem de oração. Ele só conseguiu viver porque era homem de oração. A palavra diz que a fonte secou. Quando Deus mandou ele se refugiar ali no ribeiro de Querite, ordenou aos corvos que trouxessem pão e carne para ele. Não sei aonde que os corvos achavam carne, mas não era carne estragada, era carne boa, e era carne limpa, e trazia pão. Não sei aonde os corvos também fizeram esses pães, se foram os corvos, se foram os próprios anjos que liberaram, mas que trazia. A Bíblia diz que toda manhã e toda tarde tinha pão e tinha carne, e ele bebia a água do ribeiro, daquela fonte. Mas diz a palavra que a fonte secou. Enquanto nós temos alguma coisa na mesa, enquanto nós temos um dinheiro no banco, enquanto nós estamos recebendo, você diz obrigado Jesus, obrigado por tudo. Mas se chegar um momento que chega, a fonte secou,
Momento de nós não podemos mais confiar no nosso salário, não confiar naquilo que está dentro do mercado, não confiar naquelas pessoas que nos cercam. Nós não temos mais ninguém, a fonte secou. Em quem confiar agora? Em Deus. Nesses momentos, amado, de isolamento social, aprenda uma coisa, que muitas das vezes porque nós temos algumas coisas, nós começamos a confiar e não depender inteiramente de Deus. Mas nós temos que, mesmo nesse momento, eu dependo inteiramente de Deus. Se não é Deus, não tem isso aqui. Não queira aprender Deus permitir que acabe tudo para você reconhecer que vem de Deus. A fonte secou. E eu digo, como eu falei de manhã na escola bíblica aqui, quando você é um homem cheio do Espírito Santo, quando eu falo homem, num sentido genérico, se é um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que vive a vida de oração, nesse momento de crise, ele não baixa a cabeça, ele não vai murmurar, ele vai orar e vai dizer: está na hora do milagre de Deus, está na hora de nós vermos o mover de Deus. É assim que nós devemos fazer. Mas se uma pessoa, ele é carnal, é uma pessoa que não está enchendo a sua vida do Espírito Santo de Deus, sabe o que acontece? Ele começa a murmurar, ele começa a reclamar, ele começa a ver fantasma, ele começa a dizer que Deus abandonou, que Deus não ama, porque ele não sabe viver na dependência de Deus. É no tempo de crise que nós devemos viver na dependência de Deus, como Elias viveu na dependência do Senhor. A fonte secou, agora eu dependo 100% de Deus, não é 70%. Eu sempre digo assim, na vida normal 70% Deus faz e 30% eu tenho que fazer. Devemos aprender que eu preciso mais de Deus do que as suas providências. Eu preciso mais de Deus do que as suas providências. Amém, amado? Repete comigo: eu preciso mais de Deus do que suas providências. Ou seja, eu sirvo mais a Deus pelo que Ele é do que pelo que Ele faz. Deus estava no controle da vida de Elias. Amém? Deus diz para ele: olha bem, eu preparei uma viúva. Se Deus falou, eu preparei uma mulher rica, uma fazendeira lá que vai cuidar de você, mas é uma viúva. E sabendo que a crise também tinha atingido aquelas regiões todinha, eu preparei uma mulher viúva que vai te sustentar todos os dias. E Elias fez o quê? Confiou. Você está entendendo, amado, que você deve confiar em Deus? Meu Deus do céu, o que aconteceu agora? Nós tínhamos 2 salários e agora temos só 1 salário porque só temos uma pessoa trabalhando. Eu quero dizer para você, o mesmo Deus de Elias é o Deus de agora. Não vai faltar. Dependa inteiramente de Deus. Servir a Deus é você viver tempo no tempo de fartura como de escassez. Ele não vai deixar faltar. E você vai dar glória a Deus por tudo que Ele está fazendo. Elias confiou em Deus. Ele poderia dizer, se ele fosse um homem carnal, dizer: não, eu não vou. Eu falei a sua palavra, vou ficar aqui nesse ribeiro, que os corvos continuem trazendo para mim aqui, ó. O Senhor tem poder de pegar e de fazer, dar água nessa fonte. Deus não tinha poder. Por que Deus estava enviando ele para uma viúva cuidar? Porque Deus queria que Elias vivesse na sua inteira dependência e também salvar aquela viúva. Amados, as lutas vêm sobre a vida dos servos de Deus também. Não é só sobre os ímpios. Não pensa que nós estamos imunes, não. Nós estamos sujeitos a crises de todas as formas. Estamos sujeitos até morrer. De uma forma, às vezes tem muitas pessoas espirituais: em mim não pega, eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, esse vírus não pega. Não pega? Amado, nós estamos no meio do pecado. Nós não estamos no céu. Estamos sujeitos. Não é porque eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro que eu vou em qualquer lugar, vou estar me expondo aí. Não. Eu vou tomar todos os cuidados.
E muitos espirituais citam até a Bíblia. Ah, mas ela diz assim, e se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum. Ah, então eu sou crente, então sou lavado e remido, bota o veneno aqui que eu vou beber. A Bíblia diz, não tentará também o Senhor teu Deus. Então como é que é esse negócio do veneno? Amado, vamos dizer o seguinte, tem alguma pessoa que quer matar alguém, um crente ali, e ele coloca veneno num café, numa bebida que você não sabe, e naquele momento você dá graça, você toma, se você beber não te fará dano algum, porque Deus vai te proteger. É nesse sentido, e não no sentido que eu pegar pode colocar aqui. Eu já vi pessoas, crente que diz que é lavado e remido, tanto espiritual, que no meio de um ônibus, que um assaltante estavam ali, com uma arma ali, ele quis dizer que ele está amarrado, em nome de Jesus, levantou, pá, um tiro no peito dele e morreu, acabou, está amarrado mesmo, mão e pé dentro de um caixão de madeira. Não é assim. Nós devemos saber viver dentro da palavra do Senhor. As lutas vêm sobre a vida dos servos de Deus também, e pode até piorar, sabia? Às vezes você já imaginou, a luta está difícil ainda, está faltando tudo, o salário daqui a pouco, quando chega a noite, o mãe falou assim, fui mandado embora, estamos tudo desempregados agora. Piorou ou não piorou a luta agora? Mas nem por isso Deus vai te abandonar. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Quem aqui nunca passou por luta, amado? Por mais jovem, por mais adolescente que você seja, já começaram as suas lutas? Todos nós temos lutas, todos. Elias e a viúva viveu o milagre de Deus todos os dias. O tempo que eu vivo falando que nós estamos vivendo o maná de Deus. Não preciso explicar como é que era a história do maná. Todos os dias tinha o maná, o sustento. Deus sustentou Elias, não por poucos dias, por muitos dias, ali. Amado, na vida dos servos de Deus, não é só de milagre que acontece na vida do servo de Deus também não. Acontece certas coisas, amado, para provar. Sabe o que aconteceu na vida na família ali dessa viúva? Além da crise, além de comer pão, bolo e outras coisas ali, só aquilo ali, morreu o filho da mulher. Tanto que, quando morreu, sabe o que a mulher fez? Culpou Elias. É a tua presença aqui que fez o meu filho morrer. E nesse momento ele não desesperou. O que ele fez? Pegou esse menino, orou sobre esse menino e devolveu com vida. E a mulher disse o seguinte: vejo que a palavra de Deus é verdadeira na tua boca. É isso que a sociedade precisa ouvir da sua igreja nos dias de hoje. Vejo que a palavra de Deus é verdadeira na tua boca. Em tempos de crise, nós só venceremos se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, se nós colocarmos a palavra do Senhor. Então, amados, nossa crise só está começando. Isso o Senhor Jesus avisou. Não é o fim. Virão coisas piores. Haverá coisas terríveis que a Bíblia diz. Mas eu não quero estar aqui mais. Alguém quer ficar aqui? Quantos querem subir com o Senhor Jesus? Então prepara a tua vida. Prepara a tua vida. Não vive uma vida enganosa. Enganando a Deus, você não engana. Você está enganando a si mesmo. Viva na prática da palavra. Peça para o Espírito Santo moldar a tua vida dia após dia. Peça para Deus mudar. E você ser um salvo naquele dia, estar ali na fileira dos salvos. Livre. Enquanto nós estivermos nessa terra, temos crises, mas com Jesus somos mais do que vencedores. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus.
Glória a Deus. Vamos orar. Eu quero que você ore junto comigo, agradeça a Deus, fale o que você está sentindo nesse momento, o que Deus falou com você nesse momento de culto. Vamos orar, vamos fazer um clamor a Deus. Vamos levantar nossas vozes em nome de Jesus. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, nós estamos na tua presença, Pai amado, e nós queremos te louvar, queremos te glorificar, queremos te bendizer o teu nome, porque o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a oração. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia renova a cada manhã. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado diante desse tempo de crise, Senhor, e nós queremos, Senhor, e precisamos ser cheios do Teu Espírito Santo de Deus. Precisamos, Senhor, mais e mais do Senhor. Precisamos que a Sua misericórdia esteja sobre a nossa vida, Pai amado. Senhor Todo-Poderoso, obrigado por nós estarmos nesse culto. Obrigado, Senhor, por nós adorarmos e bendizer o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado em nossos corações e o Senhor conhece a cada vida que aqui está. Derrame da tua glória, do teu poder, da tua unção. Oh, aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por estar na tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos fortalece, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Meu Deus, cuida de cada um daqueles que estão aqui, Senhor, da sua família. Senhor, abençoe cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a glória do Senhor esteja sobre cada um, Senhor amado. Que o Espírito Santo enche cada vida nesse momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe peço, Senhor, fica conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus.